Escola de Frankfurt era, na realidade, um instituto de pesquisa social que foi fundado na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Ela tinha como principal objetivo analisar e estudar a obra de Marx em uma ampla perspectiva, somada às cooperações da sociologia wagneriana e da psicanálise de Freud, e também relacionada aos problemas sociais da época devido a muitos conflitos, como a Primeira Guerra e a crise de 29. Em seguida, os pensadores da escola eram judeus e presenciaram as perseguições nazistas de seu povo, e a escola passou por muitos problemas, como depredações de suas instalações em 1933 pelo nazismo, após o reitor da instituição ser exonerado. Nesse modo, muitos dos pensadores acabaram por emigrar para os Estados Unidos para se refugiar, onde foi fundada uma nova sede na Universidade de Columbia, em Nova York. Posteriormente, em 1950, a escola foi reinaugurada em Frankfurt. A teoria dos autores da Escola de Frankfurt era crítica, ou seja, criticava a modernidade, a barbárie do século XX. Adorno, em sua obra conjunta com Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, escrita em 1944, analisa os processos de alienação do século XX. Segundo ele, a racionalidade iluminista foi sufocada pelo desenvolvimento capitalista e a ciência era utilizada para o lucro. O filósofo e sociólogo diz que a consciência humana é dominada pelo capitalismo e a banalização dos bens culturais, tornando o ser humano um ser alienado. Theodor Adorno foi filósofo e sociólogo. Nasceu e posteriormente graduou-se em Frankfurt. Após graduar-se em filosofia, passou alguns anos fora de seu país e depois de 7 anos voltou para a Alemanha, onde concluiu seu doutorado e passou a lecionar filosofia na Universidade de Frankfurt. No entanto, por conta da grande perseguição nazista, emigrou para Paris e depois para a Inglaterra, onde lecionou filosofia na Universidade de Oxford. Após alguns anos, viajou para os Estados Unidos para fazer pesquisas no Instituto de Pesquisas da Universidade de Columbia. E mais ou menos depois de 13 anos, ele volta para sua cidade natal, Frankfurt. Assume o cargo de co-diretor do Instituto de Pesquisas Sociais, escreve seus principais livros como Teoria Estética e passa a contribuir ativamente para a filosofia, desenvolvendo teorias como a indústria cultural e a teoria crítica. Durante o processo de industrialização do mundo, com a fortíssima marca da classe operária e a alienação predominante da mesma, Theodor Adorno definiu esses dois aspectos como consequência da industrialização, e principalmente dos veículos de informação por meio televisivo. Estes, posteriormente, fundaram a indústria cultural. Esta visa oferecer um lazer tóxico ao indivíduo, que no futuro próximo se tornaria em um ópio do povo, que visa entreter o indivíduo, maquiando os problemas do cotidiano e, possivelmente, dificultando o poder de crítica do homem, podendo fazer uma relação com a política do pão e circo, feito em Roma. A indústria cultural apresenta um forte laço com o sistema capitalista, um sistema altamente criticado pelo filósofo, já que esse sistema usava os indivíduos como instrumento, cada um exercendo sua função para determinado fim. Logo, tudo se tornaria mercadoria, até mesmo o próprio trabalho. Logo, pode-se compreender que o grande problema da indústria cultural é que, ao invés dessa ter o potencial de criticar o sistema, esta acaba efetuando a alienação. Desse modo, o modelo capitalista vem se infiltrando e disseminando no cotidiano do corpo social global, levando em consideração que tanto o cinema, a pintura e a música se tornam mercadoria, logo, vão passando a ser consumida por determinado grupo social. Theodor Adorno viveu os principais eventos de um momento histórico bastante movimentado, que acabaram por influenciar a sua ideologia e filosofia. Vencendo a Revolução Russa e a ascensão do comunismo, torna-se um defensor da ideologia de esquerda. Além disso, com a ascensão do nazifascismo, sendo ele um judeu perseguido, torna-se forte opositor desse movimento, inclusive futuramente criando um teste para identificar tendências fascistas entre as pessoas. Vivenciou também a crise de 29, o que levou a ser um crítico do capitalismo liberal, e os Estados Unidos pós-guerra, o que levou a fazer uma crítica sobre a indústria cultural e o consumismo. E para finalizar, como que o comunismo e o judaísmo influenciaram a teoria de Adorno? Bom, no comunismo tem o marxismo, que fundamentou a origem da ISF na Escola de Frankfurt. Outra participação do comunismo foi Lukács, um historiador húngaro marxista. Porém, ele irá decepcionar Adorno ao renegar uma de suas obras, que foi um dos pilares para a formação das ideias de Adorno. O nome da obra em questão é A Teoria do Romance por Completo. Walter Benjamin também irá fazer sua participação na influenciação dos ideais de Adorno, tanto que, em certo ponto da sua criação da teoria, Adorno afirmou que ele iria apenas traduzir Benjamin para termos acadêmicos. Para deixar claro, esse Walter, ele é um dos vários filósofos judeus que influenciaram na teoria de Adorno.